Olá pessoal do nono ano, como vão vocês? Tudo bem? Estamos de volta e agora para continuarmos falando sobre orações subordinadas substantivas. Nós falamos a primeira parte, falamos de orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Hoje nós vamos falar das três outras orações subordinadas substantivas: a completiva nominal, predicativa e apositiva. Vem comigo, vamos juntos para este conteúdo que no livro de vocês está a partir da página 28. Então, galera, vamos lá, pega seu livro, se liga, juntinho, juntinho. Salve, salve, simpatia! Estamos longe fisicamente, mas não no coração, todos juntos, sempre alegres, acreditando que novos dias e bons e excelentes tempos virão sobre nós. Isso tudo vai passar, acredite! Bom, gente, vamos lá. Continuando o estudo das orações subordinadas substantivas, eu vou colocar meu óculos aqui, porque sem ele eu não consigo ler e nem enxergar nada. Como eu disse a vocês, está na página 28 do seu livro. Bem, algumas pessoas às vezes perguntam assim: por que eu vou estudar oração subordinada? Por que eu tenho que estudar isso? Meu Deus do céu, não aguento esse negócio, é chato pra chuchu, é muito chato, é desagradável. Gente, quando se fala de língua portuguesa, a gente tem que pensar o seguinte: nós estudamos a nossa língua nativa, a nossa língua materna, com o intuito de aprender a utilizá-la de modo adequado. Há diferentes situações, há diferentes momentos em que você vai precisar usar a língua. Em alguns momentos com maior liberdade de fala, né, com uma rigidez não tão grande, com uma flexibilidade maior, e outros momentos você precisa sim utilizar essa linguagem de modo mais formal, vamos assim dizer. E o que é importante é saber utilizar a língua em todos os momentos que devemos fazê-lo. Este estudo, e como qualquer outra língua portuguesa, visa ajudá-lo a compreender aquilo que você está lendo e também a escrever melhor, a escrever corretamente. E é importante num texto, quando nós produzimos, a fluidez, né, desse texto, o encadeamento das ideias. E como se faz esse encadeamento das ideias? Um dos recursos é o uso, né, as escolhas das palavras. Então nós, quando construímos um texto, podemos usar períodos simples, que são aqueles compostos por uma única oração, aquele que é formado por uma única oração, e os períodos compostos, que são aqueles que têm a formação com mais de uma oração. E saber utilizar esses períodos é de suma importância, é importantíssimo. Então por isso que nós os estudamos. Nós vamos agora falar da segunda parte das orações subordinadas, que são essas três que eu disse para vocês anteriormente, que ficaram faltando. Nós vamos falar sobre as predicativas, sobre as completivas nominais e as apositivas. Só lembrando que as orações subordinadas substantivas, elas vão usar ali, não vão assumir o valor, né, a função e o valor de substantivo. Por isso que elas são chamadas de substantivos. São 6 as orações, que são justamente aquelas que vão funcionar como funções sintáticas que são comuns ao substantivo, aquelas funções em que o substantivo normalmente funciona como núcleo daquela função, que são sujeito, objeto direto, objeto indireto, nós já vimos as 3 orações que fazem essa função, e predicativo, complemento nominal e aposto, as 3 que nós vamos ver hoje. Até aí, acredito que não haja nenhuma complicação, já que eu estou apenas relembrando o que nós falamos. Começando pelas orações subordinadas predicativas, são aquelas que vão funcionar como predicativo da oração principal. Precisa se lembrar o que vem a ser o predicativo. O predicativo é um atributo que se dá ao sujeito ou ao objeto. O predicativo ele vai ser uma característica, uma qualidade, uma mudança de estado ou um estado atribuído ao sujeito e ou, né? Na verdade, vou tirar esse uma característica, um atributo, uma qualidade,
um estado ou uma mudança de estado atribuída ao sujeito ou ao objeto. Não importa se é objeto direto ou se é objeto indireto. Tanto é que a gente chama de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Agora, preste atenção. Quando eu classifico a oração subordinada como predicativa, não importa se ela vai funcionar como predicativo do objeto ou como predicativo do sujeito. Eu não coloco oração subordinada substantiva, predicativa, subjetiva. Não tem isso, ok? Oração subordinada substantiva, predicativa, objetiva direta. Não existe. Por favor, não inventa. É oração subordinada substantiva, predicativa, ponto. Ela vai funcionar como predicativo ou do sujeito ou do objeto, mas ela vai classificar-se apenas como oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? Bom, temos aí no livro de vocês um exemplo que diz assim: a beleza é determinante do sucesso. Bom, é um período simples em que dizemos assim: a beleza é determinante do sucesso. Temos apenas um verbo, se temos apenas um verbo, uma única oração, período simples. Vamos olhar para identificar cada função sintática. Primeira coisa, quando eu faço uma análise sintática em qualquer situação, é encontrar o verbo ou os verbos. Por quê? Ao encontrar o verbo ou os verbos, eu já sei o seguinte: é período simples ou período composto? Primeira coisa. Depois eu vou fazendo perguntas ao verbo que eu vou encontrando as funções sintáticas. Primeira pergunta que eu faço ao verbo é quem. Se eu tenho a resposta a esse quem, eu encontro o meu sujeito. Eu pergunto ao verbo, né? Quem? Verbo. Como assim, professor? O verbo aqui é o é. É o verbo ser na forma verbal é. Aí eu vou pegar e falar assim: quem é? Quem é? Quando eu olho quem é, a beleza. Quem é? A beleza. Então quem é o meu sujeito? A beleza. Depois eu percebo o seguinte: o verbo ser, ele expressa uma ação verbal? Está indicando alguma coisa que o sujeito, beleza, fez? Ou sofreu, recebeu? Não. Está ali apenas para ligar o sujeito a um atributo que é dado a esse sujeito. Neste caso, o atributo que é dado à beleza é que é determinante do sucesso. Mas o predicativo é determinante. A beleza é o quê? Determinante. Então, neste caso, o atributo dado à beleza é determinante. Determinante é o meu predicativo. Encontrei o predicativo no período simples. Vamos olhar a oração, o período abaixo. A beleza é que determina o sucesso. Presta atenção que mudou alguma coisa. Agora eu tenho dois verbos. Primeira coisa na análise sintática é identificar o verbo ou os verbos. A beleza é, primeiro verbo, determina o sucesso. Determinar é verbo também, então eu tenho dois verbos, duas orações. Como eu separo essas duas orações, eu vou encontrar o conectivo. Quem é o conectivo nesse caso? A conjunção que. Eu separo até antes da conjunção. Encontrei, então tenho a beleza é, primeira oração, que determina o sucesso, a segunda oração. Sempre que eu tenho uma oração introduzida por uma conjunção, por um conectivo, essa oração é a minha oração subordinada. Então, já encontrei a minha oração subordinada. Quem é a subordinada? Que determina o sucesso. A outra eu chamo de oração principal. Quem é a minha oração principal? A beleza é. Vou olhar o verbo da oração principal. É. Quem é? A beleza. Continua o sujeito mesmo, certo? Agora eu vou olhar o verbo da oração principal. Ele expressa uma ação verbal? Não. Continua a mesma coisa, sendo um verbo de ligação, que vai ligar o sujeito a um determinante, a um atributo, a um atributo. Que atributo é esse no caso? A beleza é o quê? Que determina o sucesso. Beleza que determina o sucesso. Neste caso, que determina o sucesso é o atributo dado ao sujeito. Portanto, é um predicativo. Agora, preste atenção. É um termo apenas? Não, porque tem verbo. Se tem verbo, é uma oração. Aí eu vou classificá-la como oração. Por quê? Porque tem verbo. Subordinada, por quê? Porque ela depende da oração principal. Substantiva. Por que substantiva, professor? Porque predicativo é função comum ao substantivo. Se é um atributo, predicativo. Como eu classifico? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos para a segunda do dia.
Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que assume função de complemento nominal da oração. Beleza, moleza. Qual é a dificuldade? Muita gente tem problemas em identificar complementos nominais, porque confundem com adjuntos adnominais. Nós já vimos uma aula no bimestre passado falando sobre as funções sintáticas nos períodos simples. Falamos de adjunto adnominal e falamos de complemento nominal. Dá uma olhada lá nos seus arquivos, no seu livro, no livro do primeiro bimestre, que você vai encontrar isso aí, se você tiver dúvida. Por que você está falando, professor? O grande problema com relação às orações subordinadas não são as orações, gente, mas é a identificação da função que aquela oração exerce. Se você identifica a função que a oração exerce, facilmente você a classifica. A grande questão é que muita gente, como eu disse, tem dificuldade de identificar as funções sintáticas, dentre elas o complemento nominal. Se você identifica uma oração que assume função de complemento nominal, ela vai ser a oração subordinada completiva nominal, simples assim. Temos a exemplificação no livro de vocês. Olha, tenho a sensação de perigo. Tenho a sensação de perigo. Você vai perceber que nós temos um período simples. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. Tenho. Tenho. Quem tenho? Eu. O meu sujeito é oculto, implícito, né? Desinencial. Ele não aparece, mas eu sei quem é. O sujeito eu. Mas eu o quê? Eu tenho. Quem tem, tem alguma coisa. Tenho a sensação de perigo. Beleza. A sensação de perigo é objeto direto. Agora preste atenção. Tenho a sensação. Quando eu digo tenho a sensação, a ideia está completa? Não. Eu preciso de uma complementação para que a minha ideia seja completa. Percebo agora que quem precisa de complemento não é mais o verbo, mas sim a palavra sensação, que é um substantivo. Esse substantivo que pede o complemento terá um complemento que nós chamamos de complemento nominal. Então, de perigo é complemento nominal de sensação. Beleza? Vamos agora para a oração, para o período composto. Tenho a sensação de que estou correndo risco. Tenho é o verbo da oração principal. O sujeito eu tenho. Sensação, quem tem sensação de alguma coisa. De que estou correndo risco é o complemento nominal da sensação, só que é uma oração, porque tem verbo. Ó, estou correndo é uma locução verbal que significa um verbo. Neste caso, temos aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Belezinha? E para finalizar, nós temos as apositivas, que funcionam como aposto. Aposto é aquele termo que explica, resume, especifica o termo anterior. Neste caso aqui nós temos o exemplo. Ó, a ele só interessava uma coisa, 2 pontos, o reconhecimento. Quando eu tenho esses 2 pontos e o que vem depois eu chamo de aposto. Agora uma diquinha, gente, para vocês. Normalmente essa oração subordinada substantiva positiva vem destacada por 2 pontos, ou seja, vem depois de 2 pontos. Como você vai ver, a ele só interessava uma coisa, que fosse reconhecido. Você vai perceber que esse fosse reconhecido aí está explicando o que é essa coisa, o que é essa uma coisa. Portanto, é um aposto, oração subordinada substantiva apositiva. Tá bom, galera? Então, é isso, a nossa aula de hoje sobre essas 3 orações. Vocês têm exercícios no livro, que são exercícios de compreensão da matéria, né, análise da matéria, que são os exercícios da página 29 e da página 30. Faça os exercícios, nós vamos corrigir posteriormente. Bem, estarei disponível para que vocês possam tirar eventuais dúvidas e explicações maiores sobre o assunto. Tá bom, gente? Um grande beijo, até a próxima. Valeu!